Boa noite, a gente abre o Jornal do Rio falando da chuva que caiu de forma moderada e deixou a cidade em estágio de atenção. Crise da água. O ex-diretor-presidente da SEDAI, Hélio Cabral, esteve na Alerj e se recusou a responder perguntas sobre a crise hídrica. Caso Marielle, a perícia concluiu que a voz do porteiro que liberou a entrada do ex-policial militar Elcio Queiroz no condomínio Vivendas da Barra, no dia do assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes, não é a do funcionário que citou o presidente Jair Bolsonaro em depoimento. Tem ainda uma homenagem a Ricardo Boechat. A morte do âncora completa hoje 1 ano. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. O Rio de Janeiro amanheceu em atenção. O risco de chuva rondou os cariocas durante todo o dia, mas a boa notícia foi que o esperado temporal de São Paulo não veio para cá. Mas como a cidade está se preparando para os momentos de crise? O problema que costuma dar as caras no verão é bem antigo. Quando a chuva cai na terra, é absorvida pelo solo. Já quando cai sobre o asfalto, se acumula. No final do século XIX, a região da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, era assim. As poucas construções que existiam estavam longe das margens da lagoa e dos rios. Nas últimas grandes chuvas, em fevereiro e abril do ano passado, muitas partes da cidade ficaram deste jeito. Com as mudanças climáticas, eventos extremos como os temporais que pararam Rio de Janeiro, São Paulo e Minas são cada vez mais frequentes. A gente ocupa muito mal a superfície do terreno, tá? Então a gente aumenta muito a impermeabilização e automaticamente isso dificulta, por exemplo, que essa água consiga infiltrar e a gente atrapalha esse balanço hídrico. Então um volume muito grande de água fica disponível para escoar superficialmente e a gente muitas vezes não tem, na maioria dos locais, a capacidade de escoamento desse volume de água. A ocupação desordenada também aumenta os riscos de deslizamentos, como os que aconteceram aqui na Avenida Niemeyer no ano passado. Ela que é uma importante ligação no caminho entre a Barra da Tijuca e a Zona Sul. Depois de 2 mortes, a Prefeitura fez obras de contenção. Mas por decisão da Justiça, desde maio, a via permanece fechada e sem previsão de reabertura. A decisão foi baseada em laudos periciais que atestaram que a estrutura não é segura. Já na estrada Dona Castorina, um dos principais acessos ao Parque Nacional da Tijuca, a interdição permanece porque a obra até hoje não acabou. Aliás, a floresta é um bom exemplo de projeto público que ajuda a controlar o clima e diminuir os estragos causados por temporais. Sem ela, a água desceria ainda mais rapidamente as encostas, provocando mais deslizamentos e inundações. Boa parte dessa água deveria ir para debaixo da terra, através de filtração, e parte dela deveria ser coletada através de uma rede de captação de drenagem urbana, tá? Que muitas vezes também é insuficiente. Ou, às vezes, por falta de manutenção, também está entupida, quer dizer, ela não consegue drenar. Neste ano, a Prefeitura do Rio reduziu em cerca de 30% o orçamento para a prevenção de enchentes em comparação a 2019. Mesmo com os sinais de que os sucessivos governos não fazem o suficiente para proteger a população, não é fácil provar que se trata de má gestão. Muitas vezes se utiliza-se da desculpa da crise para não pensar em projetos de longo prazo. Então pensa assim em limpeza de bueiros, pensa assim em instalações das sirenes e outras atividades que não resolvem a longo prazo o problema só de uma forma mais imediata. E um dia depois de ser demitido pelo governador Wilson Witzel, o agora ex-diretor-presidente da SEDAI, Hélio Cabral, se recusou a responder perguntas na Alerj sobre a crise hídrica. Em meio a papeladas, Hélio Cabral tentava explicar a crise hídrica vivida pelo Rio desde o início do ano. Com a ajuda de slides, o ex-gestor mostrava os investimentos aplicados para retirar a geosmina da água e valores que serão usados em diferentes projetos. Mas foi na hora de responder às perguntas dos deputados que decidiu se levantar e ir embora. Não me sinto confortável para responder às perguntas dos senhores e senhoras, que acredito que deverão ser feitas ao meu sucessor. Às pressas, ele deixou o plenário, mas foi seguido por manifestantes que ocupavam as galerias. Muitos pediam a abertura de uma CPI para apontar os culpados pela crise da água no estado.
Enquanto isso, na SEDAI será o Conselho Deliberativo da companhia que terá a palavra final em relação à indicação de um novo nome para a presidência. O governador Wilson Witzel propôs que um engenheiro de carreira na companhia, com mais de 40 anos de trabalho, assuma o desafio. Renato Lima, do Espírito Santo, é considerado entre especialistas do setor como uma indicação técnica. Renato já ocupou diversos cargos dentro da companhia e chegou a ser secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano em 2001, durante o governo Antony Garotinho. Especialistas acreditam que ele tome medidas técnicas para a resolução da crise hídrica. A troca de comando na SEDAI acontece quase 40 dias depois da geosmina afetar o odor, cor e sabor da água consumida pela população e do aparecimento de detergente nos afluentes do Rio Guandu, paralisando o abastecimento de água. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, decidiu recorrer do acordo de delação do ex-governador Sérgio Cabral, homologado na última semana. Em ofício encaminhado ao ministro Edson Fachin, relator do caso no STF, Aras argumenta que há fundadas suspeitas de que Cabral continua ocultando dinheiro obtido de maneira ilícita, o que é inconciliável com a condição de colaborador da Justiça. Aras pede ainda que, caso a delação seja mantida, não altere as prisões preventivas contra Cabral. O ministro Fachin deve decidir agora se revoga ou não a decisão ou se leva a discussão para o plenário. Uma rápida pausa e a seguir você vai ver que a voz que liberou a entrada de um dos acusados de matar Marielle Franco e Anderson Gomes no condomínio Vivendas da Barra não é a do porteiro que citou Jair Bolsonaro em depoimento. 2 homens acusados de extorquir moradores da Praça Seca, na zona oeste do Rio, foram presos durante a operação da Polícia Civil contra a milícia que atua na região. Marcos Sadoc traz os detalhes. Os presos vão responder por organização criminosa, porte ilegal de armas e estelionato. Isso porque os milicianos presos em flagrante numa ação na noite desta segunda-feira na Praça Seca, um dos bairros com maiores índices de comunidades dominadas por milicianos, estavam com uma série de armamentos quando foram detidos pelos agentes da Polícia Civil. Entre as armas, um fuzil automático, granadas, munições e pistola. Eles foram encaminhados para o sistema penitenciário do Rio de Janeiro. O material apreendido foi apresentado à imprensa e a Draco, que foi a delegacia responsável, já disse que vai continuar com uma série de ações contra milicianos. Foi essa delegacia especializada que no ano passado prendeu centenas de integrantes de grupos paramilitares. Esses 2 milicianos foram presos em flagrante quando estavam praticando uma das principais atividades que os milicianos fazem nesses locais, o estelionato, fazendo com que comerciantes pagassem com dinheiro vivo por uma taxa de segurança. O dinheiro em espécie também foi apreendido. E a esposa do senador Harold de Oliveira, Ivelise de Oliveira, prestou depoimento hoje na Delegacia de Homicídios de Niterói, na região metropolitana do Rio, sobre a investigação da morte do pastor Anderson do Carmo. Ivelise foi ouvida por cerca de 3 horas e é investigada porque o celular do pastor, que desapareceu logo depois do assassinato, foi conectado à internet com um chip no nome dela horas após o crime. Os investigadores tiveram acesso aos dados do telefone, como histórico de conversas e arquivos, mas ainda não encontraram o aparelho. E foi marcado para o dia 2 de abril, no Fórum de Niterói, o interrogatório de Flávio dos Santos, que é o filho biológico da deputada Flor de Lis e que está preso por ter atirado contra o pastor. Após o interrogatório, o juiz vai decidir se ele vai ou não a júri popular. E foi enterrado o corpo do professor de jiu-jitsu morto ontem, durante um tiroteio entre traficantes no Morro São Carlos, na zona norte da cidade. Outras 2 pessoas também morreram na ação. A cerimônia que Samuel Peixoto da Silva não conseguiu ter em vida foi realizada na despedida. A passagem da faixa marrom para a preta, que só os mestres de jiu-jitsu usam, foi realizada no velório do jovem de 25 anos. Os alunos estão chorando, é difícil segurar as crianças e a comunidade hoje está em luto.
tá em luto porque todo mundo conhecia ele. Samuel treinava o esporte desde os 15 anos e repassava os conhecimentos para as crianças e adolescentes do Morro do São Carlos, na região central do Rio, além de trabalhar como mototáxi para complementar a renda. Samuel foi baleado nas costas durante uma invasão de traficantes de uma facção rival que atua na região. A troca de tiros começou na madrugada de segunda-feira. Quando eu deparei com o corpo do meu filho, eu tive um surto, eu me descontrolei, aí me abracei com meu filho, tirei aqueles panos que estava cobrindo o rosto dele, beijei meu filho. O jovem era o mais velho de 5 irmãos e tinha um filho de 4 meses. Ele foi enterrado no cemitério do Catumbi, na Zona Norte, nesta terça-feira. Outras 2 vítimas foram mortas no confronto. Entre elas está Ianca Lohana Marques Rodrigues, que era passageira de Samuel. 4 pessoas também ficaram feridas. A Delegacia de Homicídios investiga as mortes e procura os responsáveis pela invasão. Um dos rapazes lá que foram ajudar ele contou ontem pra gente que ele, na hora que ele ganhou o tiro nas costas, ele correu
Aqui no COR. No COR, o secretário Felipe Michel já me convocou, nós vamos estar lá para responder quaisquer emergências. E a gente encerra o Jornal do Rio com uma boa notícia. O município do Rio retornou ao estágio de imobilização no início da noite, porque não há previsão de chuva para as próximas 6 horas. Até amanhã.